A gente vai para uma entrevista importante agora porque nós mostramos a Marina Demore dizendo que a Polícia Federal vai investigar o que provocou o incêndio que atinge o Parque Nacional de Brasília. E a gente conversa agora sobre esse assunto com o Gutenberg Gomes, o Guto, que é o secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal aqui do governo do Distrito Federal. Secretário, muito obrigado pela presença ao vivo aqui na CNN Brasil. O que a gente sabe até o momento sobre esse incêndio no Parque de Brasília? Boa tarde, Gustavo Uribe. Veja, nós estamos enfrentando uma verdadeira emergência climática, né? Então, o país inteiro está sofrendo com o desequilíbrio ambiental. E a Secretaria de Meio Ambiente aqui do DF tem atuado em várias fases. A primeira fase foi a prevenção, nós trabalhamos muito a prevenção aos incêndios florestais, dialogando com as crianças dentro das escolas, levando os alunos e os professores para as nossas unidades de conservação. É bom que se diga que nós temos aqui 82 unidades de conservação para trabalhar a consciência ambiental e a educação ambiental, né? Porque não tem política pública ambiental se não tivermos o apoio da sociedade. E agora nós entramos na fase de combate, né? Então nós temos aqui uma especificidade no DF, porque nosso território é sui generis, né? Nós temos unidade de conservação federal aqui dentro, como é o caso do Parque Nacional e da própria Flona. Então nós estamos trabalhando integrados com o CMBio e o IBAMA, ou seja, nós temos aqui, desde o início do ano, o governador Ibanez Rocha nos orientou a trabalharmos a emergência ambiental. Então nós contratamos de forma antecipada 150 brigadistas para o combate aos incêndios florestais, juntamente com as nossas forças, como é o caso do Corpo de Bombeiros, do Batalhão Rural e Ambiental aqui da Polícia Militar do DF. Então nós estamos trabalhando de forma integrada, tanto nas unidades de conservação aqui do DF, como nas unidades de conservação federais aqui no território do DF. No início dessa edição, secretário, a gente tinha 15 focos de incêndio. O senhor sabe se continuam os 15 focos ou se conseguiu controlar alguma situação no Distrito Federal? Uribe, a maioria dos incêndios estão controlados, né? Hoje, agora, nós estamos com incêndios no Parque Nacional, mas o Corpo de Bombeiros aqui do DF disponibilizou 1.500 profissionais, ou seja, estamos tirando os bombeiros da área administrativa para que fiquem todos em estado de emergência. Então agora, à tarde, nós estamos atuando com o ICMBio e o IBAMA para que de fato haja o controle. Então aqui no DF eu posso afirmar que nós não temos incêndios fora de controle, ou seja, nós temos alguns focos de incêndios, mas o bombeiro tem atuado fortemente para debelar esses incêndios. Secretário, olhando para esse cenário, a Polícia Federal agora abriu um inquérito para investigar o que causou esse incêndio. A gente pode falar que foi atividade humana e há alguma linha de desconfiança do governo do Distrito Federal do que causou esse incêndio? Olha, pela nossa experiência, 90% ou mais dos incêndios florestais são de ação humana. Então, tanto a Polícia Federal nas áreas federais tem atuado em parceria com o DF, quanto a Polícia Civil do DF tem atuado. Nós já temos inquéritos instaurados e aí, logo, logo, nós teremos a identificação dos possíveis responsáveis. Identificando, lógico, que nós vamos trabalhar as prisões deles. Ótimo. Já tem algum suspeito que tenha colocado fogo? Os senhores já identificaram alguém? Olha, nós temos, a polícia já abriu inquéritos, e eu estou falando em inquéritos, né? Então, ou seja, mais de um, e o andamento das investigações está em curso. Então, seguramente já identificamos alguns, e eu só não vou dar mais detalhes aqui para evitar aí atrapalhar o trabalho da polícia. Não, uma ótima informação então, que a Polícia Federal e a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, então, já tem a desconfiança de algumas pessoas que colocaram fogo na Floresta Nacional de Brasília. Pedro Venceslau, a bola está contigo. Secretário, eu queria saber se aí no Distrito Federal
As brigadas que estão combatendo os incêndios utilizam aquele produto que é o retardante de chama misturado à água, um produto químico que é alvo de algumas críticas de ambientalistas e de especialistas, porque ele causaria mudanças na fauna e poderia contaminar os rios. O governo federal, por exemplo, não está utilizando esse produto no Pantanal nem na região amazônica. Tem gente que utiliza esses produtos apenas em regiões montanhosas. Como é que é a política do Distrito Federal em relação a isso? Pedro, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu disse que nós trabalhamos de forma transversal, ou seja, o nosso contato é com os órgãos federais, tanto o ICMBio como o IBAMA. E lógico que as orientações técnicas, o DF acata, e aí a gente tem um padrão aqui para trabalhar, ou seja, evitar os impactos ambientais, sabe? Agora, é importante dizer para a sociedade que a ação humana é criminosa, né? Então, a gente pede para que todo cidadão, avistando um foco de incêndio, uma fumaça, ligue para o 193 para que de fato os bombeiros atuem. E logicamente nós estamos atuando de forma sustentável, mas combatendo o incêndio, que não é fácil, né? Nós perdemos aí um brigadista, para você ter uma ideia, né? Então isso tem vários efeitos, né? Ou seja, o fogo começa no lugar, o vento muda, ele se arrasta para outro lugar, então a gente pede para que não haja manuseio do fogo. Aqui, ao longo dos anos, secretário, a gente via que muitos dos focos de incêndio são causados por pessoas que queimam o lixo. Essa é uma das principais causas de incêndios no Distrito Federal nos últimos anos? Sem dúvida nenhuma, é tanto que a gente tem trabalhado muito a prevenção, né? A prevenção com a educação ambiental, com a imersão dos nossos alunos nas escolas públicas, fazendo blitz educativas, ou seja, trabalhando com a polícia para que a gente aborde o cidadão que está dentro do carro e explique para ele que a queima de lixo, a queima de poda, ela possivelmente nessa época do ano fará com que tenhamos um incêndio florestal. Então, a ideia é trabalhar a prevenção com a educação ambiental e conscientização da sociedade. Com certeza, educação com meio ambiente. Nós conversamos com Gutenberg Gomes, secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal do Governo do Distrito Federal. Muito obrigado pelas informações, secretário. Obrigado, Gustavo Uribe, e as áreas ambientais à disposição da imprensa. Muito obrigado. Nós aqui também à disposição sempre para informação.